Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, né? Sempre que possível eu vou colocar áudio no canal, mas os vídeos tradicionais das terças-feiras às 11h30 continuam normalmente. Esses são os vídeos nos quais eu apareço, né? Mas alguns seguidores preferem só áudio, então eu comecei a postar também essa possibilidade aqui no canal, não só aqui no canal do YouTube, mas também nas outras plataformas, aquelas que são só de áudio, em especial aquela plataforma vizinha, que começa com S, termina com Y. Também os meus áudios também estarão lá, então vocês podem me ouvir, né? Esse áudio já tá lá, inclusive. Então vocês podem me ouvir por lá também. Gente, eu estava ouvindo a minha intuição e as inspirações também espirituais sobre o que falar no áudio de hoje. E eu me lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, vou chamar essa pessoa de Maria, e essa pessoa me relatou que estava vivendo uma situação, um problema num relacionamento que ela estava tendo, num relacionamento interpessoal, que a outra pessoa falou coisas muito duras para ela. Coisas que seriam duras para a maioria das pessoas, mas na verdade para ela não foi, para Maria não foi, né? E a Maria ouviu então coisas assim difíceis, coisas dolorosas. E aí eu falei, mas você não ficou chateada ao ouvir essas coisas, esses absurdos que o fulano falou para você? E a Maria me disse o seguinte, ela falou, Gisela, sabe por que eu não fiquei? Porque eu percebi que ele estava transtornado, ele não estava me vendo, ele não estava falando comigo. Então eu não levei para o pessoal. Eu achei tão sábia essa percepção da Maria, né? Seria tão bom se a gente tivesse esse nível de evolução e maturidade nas nossas relações. Quantas discussões a gente iria evitar, quantos problemas a gente iria evitar, quantos conflitos, né? Se a gente não levasse as coisas para o lado pessoal, se a gente simplesmente percebesse, bom, o fulano me falou tal coisa, o fulano não tá bem, o fulano tá doente nesse momento, vou orar por ele, vou orar pro mentor dele, pro meu, porque essa pessoa não está falando comigo, essa pessoa não está me vendo. E geralmente é assim que acontece, né? Do ponto de vista espiritual, para quem acredita, é claro, como vocês sabem, eu tenho uma visão espiritualista, né? Na maioria esmagadora das vezes que a outra pessoa está sendo muito reativa, muito grosseira, tá lá virada no giraia, armando barraco, ela nunca tá sozinha, né? Claro, ela que atrai os eguns que estão endossando esse padrão comportamental. Então, assim, ela é responsável, não é que ela é uma vítima dos espíritos obsessores, ninguém é vítima. Mas é fato, né, que esses espíritos acabam endossando esse padrão comportamental, eles incentivam, eles ficam no ouvido da pessoa assim, olha, fulana falou tal coisa pra você, você vai deixar barato? Ela vai pensar que você é boba. Não deixa barato não, vira no giraia com ela, fala pra pessoa isso e aquilo. E se a pessoa tá na frequência baixa, na frequência puleiro de Egum, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Quantas vezes a gente já se deixou influenciar também por esses espíritos, né? Então, quando a pessoa tá nessa frequência, ela atrai uma legião de amiguinhos lá do umbral grosso, né, que estão lá endossando padrões comportamentais, que estão incentivando uma postura mais reativa, mais agressiva. E se você tá lá meio desavisado e você entra na frequência, você pega a pilha, como falam, né? Você se identifica com o mal do outro, você dá poder para aquilo que está fora e você sai da sua sintonia, você se desequilibra, você começa a chorar, ou você reage também, vira no giraia com a pessoa. Enfim, se você entra na energia, você leva para o lado pessoal, aquilo vai crescendo, você se desequilibra e deixa a sua energia ser sugada. Isso é muito interessante, essa postura que eu relatei no começo, né, da Maria, de não se identificar com aquilo que vem de fora, porque a gente pode usar isso para tudo na vida. Principalmente quando a gente desenvolve a convicção de que a gente tem um centro interior que é inabalável, é o famoso olho do furacão. Né? Então, assim, pode estar um caos lá fora, pode estar, como a gente fala em Piracicaba, né? Pode estar um tedéu, pode estar um caos, pode estar, assim, mundo caindo. Mas, se você tem um centro interior
Isso é uma metáfora, tá, gente? Se você tem um centro interior para o qual retornar, você consegue trabalhar esse processo interno de não identificação. Então, o fulano falou grosso com você tal dia, o fulano foi reativo, o cicrano, né, criticou a 10ª geração, xingou até a 10ª geração da sua família, virou no giraia com você, te distratou. Claro, não é agradável, né, porque vem uma energia pesada. Mas quando você entende que não é pessoal, quando você aprende a não dar poder para as coisas que vêm de fora, e não é fácil, tá, gente? Aqui num planeta de provas e expiações, a gente é muito melindroso. Qualquer coisinha machuca, a gente se ofende. Faz parte, bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Mas todos os dias a gente tem a oportunidade de trabalhar na identificação. Então, se você às vezes tem que conviver no trabalho, até na família, com uma pessoa que é difícil, com uma pessoa que é reativa, não é fácil. Às vezes o reativo também é você, né? Então não é fácil conviver com pessoas difíceis e também não é fácil ser uma pessoa difícil, porque o reativo tem muitas raivas guardadas, por isso que ele é assim, que ele tá doente, ele não tá exercendo a excelência dele, né? Então, eu sei que é difícil, mas é um treino diário. Então, assim, vamos supor que você tá no seu trabalho, aí você tem lá uma colega de trabalho que é fofoqueira, que de repente é passivo-agressiva com você. E ela fala assim, nossa, essa roupa que você tá usando, né? Que diferente, né? Você sabe muito bem pelo jeito que ela te olhou, pela melodia da voz, pelo jeitinho, né, que ela te olhou. Você consegue perceber que ela tá sendo irônica. E quando ela falou que diferente, no fundo ela queria te fazer uma crítica, ela queria te deixar mal, né? Sabe-se lá por quê. Agora, ao invés de ficar tentando entender as motivações que ela teve para fazer o que fez, quando você entende que a pessoa que é irônica, que é passivo-agressiva, que na verdade essa passivo-agressividade não deixa de ser uma reatividade disfarçada, né? Então, quando você entende que essa pessoa não está falando com você, porque ela não está te vendo, ela está falando com aquilo que ela projeta em você, com as coisas que ela nega nela e coloca em você, ou seja, ela não te vê, ela não sabe quem você é, ela não está falando com a sua essência divina, com a sua essência crística, ela está falando com aquilo que ela acha que você é, ou seja, ela não está te vendo. Então, por que você vai dar poder para uma pessoa que não conhece nem a si própria? E olha que interessante, gente. Se a gente for observar a nossa vida, né, quantas vezes a gente deu poder para a opinião do outro, para a visão do outro, para a crítica do outro. Só que peraí, quem é esse outro? Esse outro é um avatar, é um Buda, é um Jesus Cristo, é uma Mãe Maria, é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Confúcio, é um Lao Tse, é um Sócrates. Quem é esse outro? É uma pessoa evoluída ou é simplesmente uma pessoa comum que do nada resolveu projetar as sombras dela em você, né? Então a questão é, qual o nível de consciência desse outro? Por que você está dando tanto poder para essa pessoa? Por que essa pessoa tem tanta autoridade na sua vida? Por que a visão dela importa para você? Se ela não te conhece, pior de tudo, ela não conhece nem ela mesma. E se ela conhecesse a si própria, ela não sairia por aí, né, criticando os outros, porque uma pessoa iluminada não faz isso. Então, se ela está criticando, se ela está sendo grosseira e reativa, é porque é uma pessoa que está doente e que está num nível de consciência em que ela ainda acha que precisa projetar as raivas guardadas nos outros, ou seja, é uma pessoa emocionalmente imatura. Por que a opinião, por que a visão de uma pessoa emocionalmente imatura, que não conhece nem a si própria, é relevante para você? E eu vou te responder. Vou me arrogar que é o direito de uma resposta, até porque também estou falando de mim, também estou em processo de evolução, né? Também me ofendo ainda, também preciso aprender. Então, esse áudio também é para mim, tá? Não sou iluminada, não. Então, assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela está conseguindo? Porque você não se conhece. Porque nós não nos conhecemos. Quando a gente não sabe quem a gente é, porque a gente nunca mergulhou dentro da gente, a gente não trabalhou o autoconhecimento, a meditação, né, a integração das sombras, quando a gente está perdido, qualquer coisinha que alguém fale, a gente dá um peso imenso, aquilo pega a nossa vaidade,
a gente acha que aquilo é verdade, a gente se acha um lixo. Nossa, o fulano falou que eu tenho cara de mamão, que eu gosto de comer cebola e que eu tenho bafo. Nossa, o fulano falou que eu sou burra, que eu sou sei lá o quê. Você começa, né, a entrar na energia da pessoa e você vai dando tanto poder para aquilo, mas tanto poder e tanto poder, quando você vê, você tá chafurdando numa lama, você tá lá também, né, no modo puleiro de Egum, atraindo espíritos afins. E por quê? Qual foi a causa disso? Porque você deu poder, você deu energia, você deu força para um comentário de uma pessoa assim que tá totalmente atrapalhada. Então a pessoa que tá lá, puleiro de Egum, né, que tava cheia de obsessor na hora que fez aquele comentário, provavelmente aqueles obsessores também queriam te atacar, e você deixou que eles te atacassem, você se abriu para isso. Então olha que interessante, né? Quanto poder a gente dá para as pessoas que não se conhecem. Quanto poder a gente dá para aquilo que vem de fora. E quanto poder a gente tira da gente para dar para o outro, né? É interessante avaliar isso. Eu tô até lembrando agora do querido e saudoso Luiz Gasparetto. Ele falava muito, muito, muito sobre isso. Ele era um leonino que sabia usar a energia leonina para a luz, né, e não para sombras. Então ele exercia a famosa arrogância saudável, como falou Eli Cravo, que é quando a pessoa se arroga de si mesma, não é uma soberba, não é para pisar em ninguém, mas é quando a pessoa se apodera de si mesma e fala: eu sou isso, eu sou bom em tal coisa, eu sei fazer tal coisa. Isso não é falta de humildade, né? Quando a pessoa assume quem ela é. Outra coisa muito diferente é a pessoa ser arrogante, humilhar os outros, ficar na soberba, aí é outra história. Mas a arrogância saudável tem a ver com autoestima, com a pessoa se conhecer. E o fato é que a maioria de nós, a gente não se conhece, a gente já nasce com uma autoestima no lixo, a gente já nasce se achando lá o cocô do cavalo do bandido, quem nunca, né? E aí, por conta disso, a gente acaba desenvolvendo uma vaidade muito grande. Então, eu tenho que fazer tal faculdade para ser aceito socialmente. Eu tenho que me vestir de tal forma para as pessoas falarem bem de mim. Eu tenho que ter tal carro para as pessoas acharem tal coisa de mim. Quanta vida a gente vive pelos outros para sustentar nossa vaidade, né? Tem até uma frase de autor por mim desconhecido que fala assim: status é comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não conhece aquilo que você não é. Essa frase é maravilhosa, eu adoro essa frase, porque é exatamente isso, né? Quanto tempo, quanta energia a gente gasta para tentar parecer algo que a gente não é, para pessoas que não conhecem, não só não conhecem a gente, mas não conhecem nem a si próprias. Então, esse mundo, gente, como falava hoje, é uma grande piada cósmica, né? Se a gente for ver, é uma grande piada, porque quanto tempo, quanta energia a gente desperdiça para mostrar não sei o que para não sei quem, para se autoafirmar e dando poder pros outros, né? Que nem falava o Gasparetto, os outros. É assim, a gente perde muito tempo, a gente investe muito tempo em coisas materialistas que não vão ser elevadas, né? Que a gente não vai levar para as outras existências, porque não são eternas, são coisas temporais, transitórias, efêmeras. Então a gente gasta muito tempo, muita energia com essas bobagens, com essas mediocridades, com coisas pequenas, né? Com coisas do ego, atendendo a demandas do ego. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é assim: o fulano falou que você tem no seu tal defeito e nananã. Falou, olha só, que interessante a visão dele, né? Vou rezar por ele, vou mandar uma luz, acho que ele tá precisando. Ele não deve estar muito bem, né? Porque se ele tivesse bem, ele não ia gastar o tempo e a energia dele falando de mim. Então, ele deve estar precisando de ajuda. Vou fazer uma oração pro mentor espiritual dele e pro meu. Né? Assim eu procuro fazer o bem para outra pessoa, faço uma caridade e me ajudo também, porque aí a energia ruim que ele me enviou não entra em mim. Então, ao invés de você se revoltar, se indignar, nossa, como que o fulano fez tal coisa, mas que absurdo. Quando você começa a entender que não é pessoal, que essa pessoa não está te vendo, que ela não fala com você, quando ela está te criticando de uma maneira reativa, de uma maneira grosseira, ela não está te percebendo. Porque se estivesse te percebendo, ela seria perceptiva e empática, ela não seria reativa, entende? Se ela precisa ser grossa, se ela precisa ser estúpida para se expressar,
Se ela precisa virar no giraia, é porque é uma pessoa que está muito mal resolvida com as questões dela, ela não tem inteligência emocional. Como é que uma pessoa dessa vai te perceber com clareza, se ela não sabe nem controlar as próprias emoções? Como é que uma pessoa reativa vai enxergar as coisas com clareza se a percepção dela está nublada pela raiva? Essa pessoa está doente, ela está fora de si, ela está desencontrada, ela não está conectada com o verdadeiro eu, com a essência crística. E a maioria das pessoas está assim, né, gente? Meio atrapalhada, meio virada no giraia, né? A maioria das pessoas está assim, meio desequilibrada. Então a gente não pode levar a ferro e fogo que o fulano falou, né? Às vezes alguém comenta alguma coisa sem pensar e aí todo mundo começa a falar: nossa, você viu o que o fulano falou? Mas e daí? Quem é o fulano? Fulano é Sócrates, é Buda, Jesus Cristo? Ah, não é. Então é um ser humano comum em aprendizado, desde que ele não esteja fazendo nada ilícito, deixa falar, né? Por que a gente vai se apegar ao fulano como se ele fosse o porta-voz da verdade suprema e absoluta? É só a gente avaliar que aquela pessoa não tem nível de consciência ainda para expressar a verdade. Então eu simplesmente ignoro. Respeito a pessoa como ser humano, mas ignoro as fraquezas do ego dela, porque ela está em aprendizado, ela está evoluindo, assim como eu. Né? Da mesma forma que essa pessoa tem teto de vidro, eu também tenho teto de vidro, então não vou julgar, também tenho as minhas limitações, então não vou criticar. Se eu quiser dar um alerta para alguém que eu amo, porque a pessoa se abriu para receber esse alerta, eu tenho intimidade com a pessoa para dar esse alerta, eu farei isso por intuição, mas de uma maneira perceptiva, amorosa, nunca em tom de deboche, de ironia, nunca de forma reativa, mas de uma forma amorosa, com a intenção genuína de ajudar, de acolher, de proteger. E a gente sabe, a gente sente, né, quando a atitude do outro é uma atitude carinhosa, é uma atitude generosa. Não basta ter a roupagem, mas a gente sente a energia da pessoa, a intenção que está por trás da atitude. Mesmo que às vezes a pessoa não saiba usar palavras bonitas, isso não importa, a gente sente a energia. E aí você pode falar assim, que é um comentário que eu recebo muito: mas Gisela, essa pessoa difícil é minha irmã, ou é meu pai, é minha mãe, ou é meu filho, e eu moro na mesma casa que essa pessoa. Como é que eu lido com ela? Então, quando você mora na mesma casa e se por algum motivo você não pode mudar dali, você é obrigada a conviver com aquela pessoa, pelo menos nesse momento, a minha recomendação é a mesma: não entre na energia, reze por essa pessoa, pelo mentor espiritual dela e pelo seu. Já tem vídeo aqui no canal, que é o ritual de cura para relacionamentos, no qual eu ensino como fazer essa oração, para quem é novo aqui e ainda não sabe. Então faça a oração, Pai Nosso, uma Ave Maria, ou outra oração, ou um mantra que você goste, para o mentor espiritual, que é o anjo da guarda, né? Para o mentor espiritual da pessoa e para o seu, para harmonizar essa relação, para limpar a energia. Se você é obrigado a conviver com essa pessoa, à toa não é. Existe a lei da afinidade. Então tem um aprendizado ali. Então, já que você não pode sair dessa situação, use-a a seu favor e a favor do outro também, emanando luz para essa pessoa e para o seu mentor, né? Para o mentor da pessoa e para o seu. Por que tem que ser para o mentor? Porque o mentor vai pegar a energia da oração e vai direcioná-la para o protegido de acordo com as necessidades dele. É diferente de uma oração direto para a pessoa, que é de ego para ego, né? Então, por isso que a oração precisa ser para o mentor. Aí você faz essa oração todos os dias, se for o caso, mais de uma vez por dia. Você pede proteção para essa pessoa, você pode dar o nome dela para um centro espírita. Se não tiver um centro espírita que você sinta afinidade na sua cidade, existem centros espíritas online que você pode dar um nome, eles fazem esse passe à distância. Tem, por exemplo, a Casa do Consolador. Enfim, tem vários sites que vocês podem pedir ajuda online ou até ir presencialmente, colocar o nome da pessoa na caixinha de vibração do centro espírita. O centro espírita é gratuito, gente. Então, se você sente afinidade, vá a um centro, peça ajuda para essa pessoa. Se você for de outra religião, peça ajuda dentro do templo que você frequenta para essa pessoa, ajuda espiritual, ajuda vibracional, ajuda energética, né? E além de orar para a pessoa, você vai ter que ter um treino diário de não se identificar com aquilo que a pessoa traz. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha dificuldade de conviver com a sua irmã, você mora na mesma casa que ela. Então, o que você pode fazer? É não se envolver internamente. Então, assim, você convive com ela, trata com educação, com respeito,
Mas você não fica falando da sua vida pessoal, você não fica pedindo a opinião dela para as coisas. Quando ela te chamar para contenda, você simplesmente não entra, finge que não percebeu, muda de assunto ou simplesmente se afasta. Então, assim, para sua irmã discutir com você, você tem que querer, você tem que deixar. Senão ela vai ficar falando sozinha. Então, se é uma pessoa que de alguma forma está te afetando, está tentando te afetar, é a sua postura interna que vai determinar o quanto o outro te afeta ou não, mesmo que você tenha que conviver na mesma casa. E como eu falei, se você é obrigado, obrigada a estar nessa casa, à toa não é. Algum aprendizado, alguma questão, às vezes até kármica, você tem que resolver ali. Então, óbvio, assim que você puder, mude de casa, comece a co-criar uma mudança de casa, né, para você conseguir sair da situação. Mas enquanto isso não acontece efetivamente, se você está ali naquele ambiente e não consegue sair, à toa não é. Tem um trabalho a ser feito, tem um aprendizado a ser realizado. Então, assim, sempre que você puder, ore pela sua irmã, ela vem, faz um comentário crítico, um deboche, uma ironia, um sarcasmo com você. Aí você fala, nossa, olha só, você acha isso mesmo? Olha que interessante. Não com deboche, você fala numa boa. Mas você não entra no que ela está propondo. Às vezes ela quer te provocar para você ficar reativo e entrar na energia dela, ignora, finge que não percebeu. Não dê poder para o que vem de fora. Observe que se o outro está sendo reativo, passivo-agressivo, se ele está sendo invejoso, amargurado, isso é uma doença dele. Isso é o karma dele, essa é a questão da pessoa. Entende? Se você escolhe pegar essa doença para você e ficar reativo também, você não só não resolve o problema pela causa, como você permite que a sua energia seja sugada. Então, o treino é não entrar na energia, não leve para o pessoal. Eu lembro que uma vez, numa consulta com um mentor amigo, até fiz um vídeo antigo no canal, teve até gente que fez um post-it com isso que eu vou falar agora. O mentor amigo, ele falou muito sobre essa questão, né, de não levar as coisas para o pessoal. Eu até fiz um post-it, colei no meu computador e está escrito, não é pessoal, bem grandão, para eu sempre me lembrar de não entrar na pilha do outro. E aí outras pessoas se inspiraram nessa ideia e também espalharam pela casa post-its, né, no qual estava escrito, não é pessoal. E é interessante a gente ter essa frase como mantra, né? Viu o outro lá virado no giraia, te chamando para discórdia, você já começa a pensar, não é pessoal, não é pessoal, essa pessoa não tá me vendo, ela não tá falando comigo, ela não me percebe, essa pessoa tá doente, ela precisa da minha oração, ela precisa da minha ajuda energética, eu não vou entrar na pilha, não vou pegar para mim, sai de mim, energia negativa, eu tô na luz, vou ficar na luz porque eu tenho um centro interno, uma essência crística que é inabalável. Eu sei quem eu sou, eu não preciso que o outro determine quem eu sou. Eu não preciso que o outro diga quem eu sou. Quando eu me ofendo com aquilo que vem de fora, aquilo que se ofende é a minha vaidade, é o meu ego, é o meu falso eu, porque o meu verdadeiro eu, a minha essência crística, a minha conexão com a fonte criadora é inabalável. Façam o que fizerem, falem o que falarem. Eu sou filho de Deus, eu sou uma extensão da fonte criadora. Todos nós somos uma extensão da fonte criadora. Isso é eterno, isso não é periférico como o ego. O ego é periférico, o ego é temporário, ele é transitório. É a nossa falsa roupagem. Mas a nossa essência crística é inabalável, independente de condições externas. Então, quando a gente começa a ter esse treino, que não é fácil, né? Como eu falo sempre aqui, é um treino diário e constante, ainda mais num planetinha denso como esse, que é de provas e expiações, né? É um grande aprendizado para todos nós, mas a gente não pode perder o pique, não pode perder o bom humor, vamos lá. Então, o fulano falando sei o quê? Você ficou chateada num primeiro momento, ficou chateado? Para tudo, começa a pensar, não é pessoal, não é pessoal. Faz uma oração para o mentor da pessoa e para o seu, faz uma meditação se você puder, se estiver no trabalho, por exemplo, procura se afastar, vai no banheiro fazer oração, fazer a meditação e depois já volta com a sua alegria interior.
entende? Sem se abater, sem se abalar, entendendo que aquela pessoa não estava te vendo, ela não estava te percebendo. Tem uma frase do L. Cravo que é maravilhosa, dentre as muitas frases maravilhosas dele, que é assim: ninguém é reativo ao que não teme. Então, se uma pessoa foi reativa com você, no fundo ela está com medo. Porque, gente, a raiva, a reatividade é só uma forma ativa do medo. O Osho fala muito sobre isso. Quando uma pessoa está sendo reativa, isso é uma cortina de fumaça para ela esconder o medo. Então, sempre que você vir uma pessoa muito reativa, saiba que essa pessoa está com medo. Porque se ela não tivesse com medo, ela não precisaria esconder esse medo através da raiva, entende? Então, no fundo, o reativo é um baita do medroso, né? Então, por que você vai dar poder para essa pessoa se essa pessoa está totalmente fora de si? Se essa pessoa está doente? O que a gente precisa ter por quem está doente emocionalmente é compaixão, caridade. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que eu consigo sempre. Estou em treinamento, assim como vocês. Mas é um treino, né? É um desafio todos os dias. Né, a gente não se identificar, falar assim, bom, essa pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando da minha oração, ela não está precisando da minha raiva, não é com a minha raiva que eu vou ajudá-la, pelo contrário, é com o meu amor. Se essa pessoa apareceu na minha vida por algum motivo, é porque ela está pedindo ajuda, vou orar por ela. O Mentor Amigo tem essa frase que eu acho maravilhosa, que eu já postei inúmeras vezes nas redes. Quem me segue aqui desde o começo já me ouviu falando sobre isso milhares de vezes. A frase é a seguinte: quando alguém te agride, essa pessoa está pedindo ajuda. Ore por ela. Eu amo essa frase, desde que eu a ouvi pela primeira vez, ela tocou fundo na minha alma, porque quando eu a ouvi pela primeira vez através do Mentor Amigo, eu lembro que eu fiquei muito tocada, porque na época eu era uma pessoa muito reativa, porque no fundo era muito medrosa, né? E esse medo fazia com que eu ficasse na defensiva e eu usava a reatividade para me proteger. E na verdade não estava me protegendo de nada, só estava criando mais problemas, né? E ele me falou essa frase: quando alguém te agride, essa pessoa está te pedindo ajuda, ore por ela. E com o tempo, com o passar dos anos, com a maturidade, né, com o despertar da consciência, eu fui digerindo essa frase, fui melhorando muito a minha reatividade, fui aumentando a minha amorosidade. E hoje eu consigo compreendê-la mais profundamente, consigo também, não sempre, tá? Mas eu consigo também, em alguns momentos, olhar para a pessoa que está sendo reativa comigo, enfim, ou com pessoas que são importantes para mim, eu consigo olhar para essa pessoa com menos indignação e com mais compaixão, compreendendo que se a pessoa precisou chegar àquele ponto é porque ela está muito doente, até porque eu também já fiz isso no passado. E todas as vezes que eu fui reativa, eu estava doente, né? Eu estava fora de mim. Eu não estava conectada com a minha essência divina na excelência. Então, eu entendo quando outras pessoas estão passando por esse processo. Isso não significa que eu aprove ou que eu ache certo, mas eu entendo o processo, até porque eu também já fui assim, né? Então, como é que eu vou falar do outro se eu também já fui reativa no passado? Então, eu entendo, é o processo da pessoa, estamos todos aprendendo. Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguindo criar convicção na luz, na amorosidade. Tem muita gente, vou contar um segredo para vocês que o Mentor Amigo já me falou. Tem muita gente que acha que esse papo da pessoa ser amorosa, né, da pessoa focar na luz, no afeto, significa ser uma pessoa boba, uma pessoa passiva, né, significa ser uma pessoa que se deixa humilhar, enfim. E não é nada disso. Na verdade, a pessoa acha que isso é bobagem porque ela acredita muito no mal, ela acha que ela tem que ocupar espaço, e para ocupar espaço ela tem que ser reativa, ela tem que fazer com que os outros a temam, né? Então a pessoa tá sempre assim, virada no giraia, sempre na defensiva. No fundo é um medo muito grande da entrega, é um medo do amor, porque o amor faz com que o ego derreta e aí a gente perde o controle, né? Quando a gente trabalha essa entrega, quando a gente trabalha a autoaceitação, quando a gente é generoso, quando a gente pratica caridade, isso tudo vai tirando o poder do ego. Porque o que o ego quer? O ego quer poder, o ego quer ostentar, o ego quer se autoafirmar, falar como eu sou bom, olha o que eu posso, né?
O ego quer sempre focar no material, no sentido de desfocar do espiritual e da essência crística. Então, o ego está sempre focado em poder. E a nossa essência crística está focada em amor. Então, para uma pessoa que está muito focada em poder, em disputa, em competição, para essa pessoa, ser alguém amoroso é ser trouxa. É ser uma pessoa bobinha, um pamonha. É assim que eles enxergam. Mas mais dia menos dia, essa pessoa vai perceber que o caminho da reatividade está sendo um atraso de vida para ela, está trazendo um desgaste energético muito grande, está afastando coisas boas da vida dela, está tirando a paz interior. E aí, quando essa pessoa começar a sentir esse vazio, ela vai se lembrar, através da conexão com a essência crística, que a única forma dela resgatar a própria paz interior é olhando para dentro, deixando de ser tão reativa, é expressando a própria amorosidade, é sendo mais compreensiva com os outros, mais compassiva, mais generosa, mais empática, mais íntegra, mais bondosa. E que isso não significa ser permissivo, ser trouxa, ser passivo, porque a verdadeira generosidade, a verdadeira bondade, a verdadeira amorosidade, ela vem do autoconhecimento, ela não vem do ego, de uma necessidade de ser aceito, de se autoafirmar. Ela vem de dentro, desse processo de amadurecimento emocional. Então, mais cedo ou mais tarde, nem que demorem algumas existências, uma hora a pessoa vai desenvolver essa convicção na luz, no amor, mas ela precisa passar pelo processo dela. Ela precisa sentir isso dentro de si mesma. Não adianta simplesmente outras pessoas falarem. Ela precisa viver o processo, passar pelas dores que ela tem que passar, pelos desafios, pelas adversidades, até ela finalmente reconhecer que o caminho da reatividade não está a aproximando de Deus, mas sim está fazendo com que ela se afaste de Deus, se afaste da fonte criadora, está fazendo com que ela fortaleça o ego e não a essência divina. E aos pouquinhos, né, com muita parcimônia, né, ao longo de muitas existências, ou muitas vezes, se possível, até na mesma existência, se ela conseguir, essa pessoa vai passando por desafios e vai conseguir estruturar essa convicção interna na luz, no amor, na alegria, na generosidade. Ela não vai mais achar que isso é bobagem, que isso é idiotice, porque ela vai entender o propósito de tudo isso. Porque a raiva já vai ter diminuído porque ela aumentou a consciência amorosa, entende? Então, ela não precisou ficar lutando contra as sombras, lutando contra a raiva. Bastou ela buscar o autoconhecimento, integrar as próprias sombras, que naturalmente a amorosidade foi aumentando. E aí algumas percepções que antes ela não tinha, ela passa a ter. Vocês podem observar pessoas que às vezes foram muito reativas no passado, eu falo até por mim mesma. Se você conversa com a pessoa hoje, depois de alguns anos que a pessoa mudou, a pessoa lembra daquele comportamento do passado, ela não acredita que ela agiu daquele jeito. Ela pensa, nossa, como eu era descompensada, como eu era desequilibrada, né? E quantas pessoas que estavam convivendo com essa pessoa desequilibrada, que se deixavam desequilibrar pela energia dela, ao invés de compreenderem que essa pessoa estava doente. Então é só vocês pensarem, se uma pessoa, sei lá, que está sob o efeito de substâncias, se você encontra uma pessoa dessa na rua, que você vê que a pessoa está meio abilolada, ela vem e fala um absurdo para você. Ela fala assim, nossa, você é isso, você é aquilo. Você vai se importar, né, pelo fato da pessoa ter falado isso? Obviamente que não, porque você está vendo que a pessoa não está bem. É explícito que a pessoa não está bem. Pois é, isso até é uma analogia que o mentor amigo costuma fazer. Na prática, gente, a maioria das pessoas está nesse estado, só que dentro, não é tão explícito. Por isso que a gente leva a sério o que as pessoas falam, porque a gente acha que a pessoa está bem, mas ela só está disfarçando que ela está bem. Ela não está bem, ela está tão abilolada quanto o outro lá que você viu na rua e que falou coisas para você sem pensar, porque estava numa condição alterada por conta do uso de algumas substâncias, entende? E a maioria das pessoas está meio abilolada. Então, quando elas falam coisas, muitas falam sem pensar, muitas falam que dá na telha, a pessoa não filtra, a pessoa não reflete, não avalia se aquilo é verdadeiro ou não. Fala por falar. E às vezes, ao falar por falar, acaba machucando o outro.
porque esse outro deu poder para ela. Então a gente sempre pode escolher para quem a gente vai dar poder, sabe? Se você ouvir algo de alguém, reavalie e pondere quem é essa pessoa. Essa pessoa está me vendo? Essa pessoa é um sábio? Essa pessoa é um iluminado? Por que eu estou dando tanto poder para ela? Essa pessoa se conhece para poder presumir algo sobre a minha vida? Provavelmente não. Então, se ela não conhece nem a si própria, como é que ela vai se dar o direito de falar algo sobre mim? Comece a ponderar essas questões. Não leve as coisas assim tão a ferro e fogo. Nossa, fulano falou, eu me chateei. Não, quem é fulano? Quem é esse fulano? Por que você está dando essa força para ele? Entende? Aí você começa, a partir dessa percepção de que não é pessoal e de que o outro não estava falando com você, você começa a trabalhar a desidentificação, você vai cada vez mais fortalecendo a sua essência divina, o seu verdadeiro eu, pela meditação, pelo autoconhecimento. E aí, gente, tem aquele combo da alegria, né? Tem aquele combo da melhora da consciência que eu sempre recomendo para vocês. Ouçam músicas que elevam a sua energia, que te tragam alegria, músicas com letras elevadas. Pode ser uma música clássica, pode ser um mantra, ou até uma MPB que eventualmente tem alegria, tem uma letra animada, que te puxa para cima, que te faça imaginar coisas positivas. Comece a criar essas formas de pensamento positivas. Coloque uma música que você goste, sabe? Dance como se ninguém estivesse te olhando. Assista a vídeos no YouTube que te tragam alegria, bem-estar. Eu sempre recomendo os vídeos de walking tour, que são pessoas com câmeras andando por várias cidades no mundo. Tem algumas pessoas que andam em umas vilas da Suíça, por exemplo, que são maravilhosas. Gente, eu fico olhando aquilo, eu fico, nossa, que energia maravilhosa, que lugar incrível. A gente tem a sensação que tá lá, sabe? Porque a pessoa vai andando e a gente tem a sensação que é a gente que tá andando, porque pro cérebro não tem diferença se é real ou não. E muitas vezes quando eu quero descansar a mente, elevar a minha vibração, eu coloco um desses vídeos de walking tour no YouTube. É só digitar o walking tour e você digita a cidade que você quer, provavelmente terá alguém que já andou por ali com uma câmera. E aí você vai ter a sensação de estar passeando na cidade. Isso é tão gostoso, né? Se você não tem a oportunidade de viajar, ou por questões financeiras, ou questões de tempo, você não pode estar fisicamente no lugar, então é uma estratégia interessante para mudar a sua energia, para elevar a sua vibração. Porque aquilo para o que a gente olha é algo para o que a gente está dando poder. Então, se a gente está pondo a nossa atenção ali, a gente vai se conectando com a vibração daquela imagem, entende? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para o que a gente olha. Por isso que é importante selecionar os filmes que a gente assiste, as séries, né? Até para você, se eventualmente tiver alguma cena um pouco mais tensa, você não se envolver com aquilo, não se apegar, não se identificar, para não deixar a energia cair. Então ouça músicas que elevem, faça leituras edificantes, faça meditação, converse com pessoas animadas, positivas, otimistas. Se você não tem ninguém dessas pessoas, ouça vídeos, né, de pessoas que tenham essa energia. Então a gente sempre pode escolher no que focar, sabe? Se alguém te falou algo que te chateou, não leve para o pessoal. Lembre-se que essa pessoa não se conhece. Se ela foi reativa, provavelmente é uma pessoa que também não conhece a si própria, que está projetando conteúdos dela em você. Ore para o mentor dela e para o seu e entenda, não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal. Tem que repetir 1000 vezes para ver se entra no nosso cérebro, né? Porque a gente, em geral, a gente esquece disso na hora da raiva. Então coloque um post-it aí na sua sala, né, no seu quarto, coloque lá. Não é pessoal, para você sempre se lembrar disso. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Nossa, recadinho, falei quase 40 minutos, hein? Nossa, caramba, espero que não tenha cansado vocês. Eu desejo um domingo muito abençoado para quem está me ouvindo no domingo, para quem está me ouvindo outro dia, então seja lá o dia que você está me ouvindo, muito amor, muita leveza, muita alegria na sua vida. Acesse a sua criança interior. Ontem foi 12 de outubro, né, dia da criança. Então, lembrem-se de ativar a criança ouvindo músicas alegres, né, procurando focar em coisas que te tragam alegria, bem-estar. Não é para reprimir a tristeza, tá, gente? Mas para não se identificar com ela. Então, se a tristeza vier, deixa vir, você não precisa reprimi-la. Mas o treino é não se identificar, não ficar apegado propositalmente à tristeza, endossando-a.
Ó, tá até sumindo a voz aqui. Endossando-a de forma proposital. Então, tudo bem sentir tristeza, faz parte da vida. O problema é o apego à tristeza, é ficar identificado. Então, se a tristeza vier, deixa vir, mas deixa passar. Não precisa ficar incentivando, ouvindo música triste, né? E pensando coisa negativa para ficar chafurdando na lama. Treina a não identificação, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo a todos. Até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!